Os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Capítulo 6 de 1 aos Coríntios, a partir do versículo 9 até o versículo 11, lemos o seguinte na Bíblia: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Prezados ouvintes, quando nós tomamos conhecimento de uma pessoa que se torna, em certo sentido, conhecida nacionalmente ou mundialmente por ter cometido um erro grave, um pecado inominável, e que esta pessoa, posteriormente em contato com a Bíblia, ou com pessoas que são crentes, elas se convertem, e há então pessoas que não podem admitir isso. Como é que um criminoso, como é que uma pessoa, e faz a descrição dos crimes cometidos, pode se arrepender e aí ficar tudo esquecido, e ela diz que é salva e que ela vai para o céu? Na verdade, a misericórdia de Deus tem sido muito grande. E o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. A palavra graça não significa fazer gracejo, provocar risadas. Ela significa favor imerecido, significando que todos nós, mesmo pecadores, inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, podemos um dia cair em nós próprios, como aconteceu com o filho pródigo, que distante da casa paterna, depois de haver gasto todos os seus bens com as meretrizes, com os amigos de orgia, diz o texto que ele caiu em si arrependido e resolveu voltar para a casa paterna, dizendo ao pai, ou ensaiando as palavras que ele diria: eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas recebe-me como teu empregado. Essa parábola do filho pródigo ilustra essa situação de muitas pessoas. Porém, aí tem um porém, que deve nos levar a um pensamento muito sério. Porém, devemos tomar conhecimento, como Paulo chama a atenção dos cristãos da cidade de Corinto, que eles não deveriam mais viver na forma como viviam antigamente. Porque se realmente houve aceitação de Jesus Cristo como Salvador e Senhor, a situação deve mudar-se radicalmente. E parece que isto não estava acontecendo, de modo que Paulo levanta a pergunta no versículo 9 lido: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então ele está declarando aqui que as consequências
inevitáveis do pecado habitual na vida de alguém que se diz cristão e que está retornando paulatinamente à condição de vida antiga, que ele vai escapar da condenação de Deus? Paulo está dizendo que não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ninguém poderá viver na imoralidade e ao mesmo tempo herdar o reino de Deus. E ele então, Paulo repete muitas vezes esse ensino fundamental que deve caracterizar a consciência de cada pessoa para examinar-se a si próprio, se realmente ocorreu uma mudança da parte de Deus ou foi apenas uma emoção, uma convicção e não uma conversão. E ele então faz advertências em outras partes dos seus escritos, como no livro de Gálatas, carta dele aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. Ele está se referindo ao que ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí contrasta ele o que deve caracterizar uma pessoa que nasceu de novo, que foi regenerada. A forma como caracteriza a sua vida presente, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, aí está uma diferença que deve levar a pessoa a fazer um juízo de si próprio, como Paulo recomenda na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, e versículo 5, examinai-vos, provai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados? Então pode uma pessoa que um tempo aceitou Jesus como seu Salvador, teve uma mudança radical de vida, e ele paralelamente retornar à vida antiga de pecados? A advertência de Paulo é para todos os cristãos. Não nos enganemos, pois está bem claro, os injustos não hão de herdar o reino de Deus. A salvação sem a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo não tem lugar na palavra de Deus. Porque diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, ele estabelece o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E agora no versículo 10, ele mostra a forma de viver
de uma pessoa que foi salva pela graça, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então esta pergunta de Paulo é muito oportuna. Meu prezado irmão, você ignora, você desconhece que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Você pode ter sido uma pessoa que cometeu qualquer destes erros que Paulo menciona no versículo 10: devasso, idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador. Toda esta classe de pecados que alguém tenha cometido podem ser perfeitamente apagado pela eficácia da obra do Senhor Jesus Cristo. É o que diz Paulo no final deste capítulo 6, no versículo 19 a 20. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, tudo isto, alguém podia ter errado em todos os pontos, ou apenas num deles. Mas diz Paulo: mas haveis sido lavados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas haveis sido santificados. A santificação é progressiva. À medida que ouvimos a palavra de Deus, vai a nossa vida se adaptando à forma bíblica de viver. Mas haveis sido justificados pela nossa fé em Jesus Cristo. E por isso é preciso vigilância para que não haja um retorno a uma condição pior e, por fim, a pessoa excluída do reino de Deus porque não vigiou e aos poucos a sua vida foi entrando em decadência espiritual. O apóstolo Pedro declara na sua segunda carta, capítulo 2, versículos 20 a 22, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Frequentemente encontramos exortações: vigilância, vigilância, vigilância. É a recomendação do Senhor Jesus Cristo, é a recomendação do apóstolo Paulo e de outros escritores da Bíblia Sagrada. Amém.